Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre futebol amador, futebol profissional, gauchão, o dia em que o improvável aconteceu. Meu convidado de hoje é escritor, leitor e fã de esportes, natural de Curitiba, filho do seu Jair e da Dona Mária, formado em comunicação social com especialização em aspectos das desigualdades sociais e sociologia dos movimentos sociais. Entre a vida em São Paulo e no Rio Grande do Sul, ele lançou em 2019 o primeiro livro, 1997, um ano em que a Europa conheceu o Grêmio São Carlense. De lá para cá foram mais 3 publicações, sempre ligadas ao esporte. A mais recente, sobre Sapucaiense 2007, O Improvável Aconteceu, obra que conta o histórico e imprevisível título da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, conquistado pelo Grêmio Esportivo Sapucaiense. Hoje teremos uma conversa de peso com o Leonardo Pereira Cantarelli. Leonardo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Opa, eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. Jornalista. Jornalista, sim. Por que essa escolha aí? Porque eu sempre, na verdade, é curioso isso. Quando eu era criança, quando tinha na escola assim, aquelas coisas, o que isso vai ser quando eu crescer? Eu sempre dizia escritor. Mesmo não sabendo o que era, não lendo nada, eu dizia isso. E depois eu fui gostando de esporte e tal, futebol. E aí eu juntei as coisas assim, bom, eu gosto de esporte, eu gosto de ler, escrever, eu vou seguir o caminho do jornalismo. Eu entendi que era o caminho a ser seguido. O jornalismo esportivo é uma grande fonte de cooptação de jovens, hein? Sim, bastante, né? Eu acho que é onde os jovens vê aquele caminho de Tu era apaixonado por futebol, por exemplo? Sim, era. É. Ainda sou. E jogava? Jogava assim, de brincadeira, né? Mas assim, desde criança eu sabia que não tinha talento pra tentar ser jogador. Aquela coisa assim, ó, isso aí não. Eu era daqueles que jogava no bairro, jogava na escola, mas assim, mais por ser amigo do pessoal do que ter algum talento ali. Sim. E a escolha por escrever é mais por uma aptidão, por um querer? Chegou a experimentar em rádio, em TV, em outros veículos? Alguma coisa de rádio, TV, meio passageiro, assim, mas é engraçado, não foi planejado do tipo, não vou querer ir pra rádio, pra TV, eu nunca tive isso, de não querer. Mas acho que essa parte mais de escrever, até depois veio a internet, né, com sites, tudo, eu acabei seguindo esse caminho. É meio curioso até perguntar se foi meio inconsciente ou não, mas nunca neguei rádio, TV, até porque hoje também tem os programas, hoje tem as lives de Instagram, de YouTube, então eu já participei também, então eu gosto. Não sei dizer, mas alguma coisa diz que eu sempre fui mais da escrita mesmo. Mas não tem canal no YouTube, por exemplo? Não, eu já tive muito no passado, assim, tá meio parado, assim, que eu precisei para um site que eu trabalhava um tempo atrás. Porque é impressionante como o jornalismo está caminhando para umas carreiras solos ou coletivos de jornalistas, né? Tá uma coisa meio individualista, assim, né? Antes o pessoal queria trabalhar na emissora. Na redação, né? Redação, Ou na grande emissora, nas grandes emissoras. Exato, hoje a pessoa quer ter o seu canal ali e fazer suas coisas e tal. Ser monetizado direto pela quantidade de views. Exatamente, como mudou isso, né? Nichar um clube, um esporte e tocar você ficha, falou, né? exato. Às vezes talvez o escritório vai nichar jogador e tal, assim. Tem muita gente muito boa, inclusive, fazendo isso assim, né? Tem bastante. Coisas bem bacanas rolando aqui, Brasil afora, né? Tem muita coisa legal. Torcedor de quem no futebol, hein? São Paulo. Nascido em Curitiba, eu pensei que era Coxa, Atlético. Não. Se eu tivesse escolhido um time lá, eu escolhi o Paraná. Que eu gostava. Era simpático, né? Era simpático, é uma que pena que sumiu da Série A, né? Tá na 2ª divisão do Paranaense, né? Imagina. Quem via na década de 90. Imagina. Mas era um esforço empresarial, né? Não tinha uma alma da sociedade, da comunidade. Eu acho que era mais essa questão empresarial, mas depois teve uma alma ali que entrou depois, uma torcida e tal, né? Eu acho que juntou as duas coisas ali. Mas não o suficiente para manter essa história viva. Pois é. Da forma como merecia, né? Por que o Grêmio São Carlense, hein? Porque, como você falou, embora eu nasci em Curitiba, eu fui muito criança para São Carlos, por causa do trabalho do meu pai, onde eu passei infância, adolescência. E lá tinha o Grêmio São Carlense. E o Grêmio São Carlense foi o primeiro contato que eu tive do futebol de ir pro estádio, né? Na época de disputar o Série A2 com o Mato Paulista. É igual aqui, quando a pessoa
que mora em Novo Hamburgo, por exemplo, e às vezes o Grêmio e o Inter não dá para ir sempre para Porto Alegre, mas tem o Novo Hamburgo para acompanhar, às vezes numa segunda divisão, primeiro, e coisa do estádio, né? E é o time da cidade, que eu me sentia representado. Tu já era São Paulino? São Paulino. Mas tinha aquele carinho e queria ir a campo. Isso, exatamente. A gente brinca assim, que a gente escolhe o São Paulo e o São Carlos. O São Paulo é aquele time que a gente se sente bem, que é campeão, que é o vencedor. O São Carlos é aquela coisa mais que a gente sente mal, né? Que é o time da segunda divisão, veio pra cair, né? Que é um pouco o outro lado da vida, né? Acho que tudo essas coisas. Aliás, São Paulo, eu acho que na nossa juventude era o timaço, né? Sim, Tele, campeão. Eu, quando criança, eu vi esse time campeão, Muricy, né? depois, né, na sequência do Tele ali. Então a gente. Ah, tu viu ele em estádio? Não, no estádio não, eu via Não, na TV. na Esses TV, eu via pois na TV, Não, assim. encheu o olho do mundo inteiro, né? Campeonato Mundial, Campeonato Sul-Americano, dos nacionais, enfim, né? Fez uma história como poucos times nessa trajetória, né? Sim. Raí, Miller. Kaká. Kaká? Kaká veio depois, Depois, né? mas era dessa época. Aquele time do início dos anos 90 ali era demais, né? Foi quando teve os maiores títulos, assim, né? Sim. Entre um mundial e outro e um campeonato sul-americano do Grêmio, por exemplo, do meu Grêmio, tá? Do seu Grêmio. Encontrou assim simpatia por algum time gaúcho, hein? Fora, claro, sapucaiense? Então, isso é uma pergunta interessante, porque o pessoal falava assim, porque Grêmio, Inter, o que acontece, né? Com toda a família de gaúcho tem os gremistas e os colorados, né? E a gente não sabe muito por quem define e tal. E como eu me apaixonei pelo São Paulo, também é uma forma de, sabe, sair um pouco dessa do Grêmio Inter. Não, virei São Paulo. Aí você não desagrada nenhum dos lados. Não precisa entrar nessa dicotomia aí. Exatamente. Mas tu sabe que 65% dos gaúchos são gremistas, né? E 35% não sabem o que estão perdendo. Estatística, tá? Não é assim... Não dá para brigar com os números, né? Isso aí é estatística do futebol, por exemplo, da torcida de futebol. Por que o Grêmio São Carlense fez história na Europa, hein? Que história é essa? Então, era uma história do time que foi uma história meio mal contada. O que aconteceu? Que em 97, e ainda levando até para o pessoal mais novo que está assistindo, naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, nada. Na cidade de São Carlos, a gente descobriu que eles tinham ido para a Europa. Eles foram meio que na calada da noite, assim, sem ninguém ver, E eles jogaram lá com Lazio, Fiorentina, jogaram na Inglaterra. E essa história nunca foi muito bem contada na cidade. O que aconteceu, quem foi, como foi, jogou com Lazio, Fiorentina, como é que foi a história? E a minha intenção era descobrir o que aconteceu ali, como é que foi. Eu percebi que faltava material e eu falei, esse vai ser o meu primeiro livro para escrever essa história. E, na verdade, o que aconteceu? Os times lá da Europa, como você lembrou, o seu Grêmio, que tinha sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, eles estavam esperando esse Grêmio jogar. Faltou tu dizer campeão mundial. Campeão mundial. É que eu tava... Tu vai dizer, tu Colorado, que não é campeão mundial. Não, é campeão mundial, sim. É campeão mundial. Tu tá aqui pra testar, ó. Ele é isentão aqui, ó. Exato, tá aqui pra testar que é mundial. Mundial, isso. E aí, os times lá da Europa estavam esperando o Grêmio de Porto Alegre. Acharam que o time que estava indo era o Grêmio Futebol Sim, Porto Alegrense. O empresário que vendeu o gato por lebre lá. E aí lá na Europa eles descobriram que era outro Grêmio que tava. Que maravilha essa história. Sim. Que coisa que deve ter só 500 Grêmios no Brasil, né? Isso. Que época que eles foram para lá? 97. Excursão, já né? Tinha um nível de comunicação no mundo, já estava nascendo a internet em 97, Sim. né? Não dava para cair nessa assim, então de... Pois Lazio é um dos grandes times do futebol, não? Sim, Romano, Fiorentina. Ali. Puxa vida, dos grandes times de futebol. Não, e tinha um jornal depois na Itália que até disse que, eu lembro que tava assim, que jogavam, eles iam jogar um torneio de pré-temporada, Fiorentina, Lazio, e o jornal alertava, a gente não é aquele Grêmio campeão de Porto Alegre, é um Grêmio de São Paulo que é bem inferior, assim. E até fala que não deu nem graça jogar com eles. Algum resultado positivo pro São Carlense, além de ter saído do Brasil, assim? Nada. Nada. E até porque tem uma outra coisa que é o seguinte, como já tinha acabado a Série A2, a maioria dos jogadores era ainda dos juniores, ali, um sub-20. E eles falavam assim que eles viam os jogadores, a primeira coisa que tinha, eles ficavam loucos, assim. Eu lembro que um fala do Batistuta, que ele jogou Gabriel Batistuta, falou, cara, eu gelei quando eu vi o Batistuta, assim. Sim, imagina, né? Coisa maravilhosa. Tu teve a oportunidade de entrevistar essas pessoas, então, Sim. Que estiveram lá. Imagina jogar com esse craque da seleção argentina. Isso, e eles falavam assim, só tem que às vezes eles foram 7 jogos, né, 6 derrotas, um empate. O empate foi a vitória dela. Isso, praticamente. E
Mas eles falavam assim que eles percebiam que os adversários também tiravam o pé um pouco, sabe? Percebi que o nível era outro, né? Tirava um pouco Quer o pé, dizer, né? perderam de tomar um sarrafo maior ainda. Sim. O que veio depois do São Carlense? Eu fiz o livro sobre tênis de mesa aí, que eu fiz do Biriba, que foi o principal jogador de tênis de mesa, que eu sou mesa-tenista. E eu sempre me apaixonei por tênis de mesa também. Desde pequeno, assim, eu comecei a fazer Tem treino. literatura esportiva sobre tênis de mesa? Tem Já tinha alguma coisa. Alguma coisinha, Não é exatamente assim. inédito, mas é quase Isso. exclusivo, não imagino, né? Exato, e eram muito difíceis de encontrar, assim, também. Tinha alguma coisa aqui e ali, eu cheguei a ver com um, aí alguém falava que tinha não sei onde, mas meio difícil de encontrar. Como se precisasse de novas edições. O Biriba jogou até quando? O Biriba, na verdade, ele jogou até os 21, 22 anos. Ele começou com os 13 aos 21, na década de 50 e 60. Ele entra o seguinte, o que aconteceu dele? Ele foi em 1958, ele surgiu porque ele é paulistano e fez 50 anos da imigração japonesa no Brasil. E houve um evento em São Paulo, e trouxeram 2 japoneses campeões do mundo profissionais para jogar em São Paulo. E o Biriba, com 13 anos, ganhou dos 2. Coisa linda. Sim, o ginásio, assim, ficou louco por ele. Cheio de nipo brasileiro, e aplaudiu ele. E aí depois ele foi para a China, com 13 anos ele ganhou de um campeão mundial chinês, lá na China. Isso lá na década de 50. 58, 59. E aí tem aqui que ele foi capa da revista da Gazeta Esportiva, que tá ele, a Marister Bueno, tenista, e o Pelé. As 3 novas promessas do esporte brasileiro. Que coisa legal isso aí. Sim. E a gente joga muito. A gente joga bastante, mas brinca com tênis de mesa, mas né? brinca e sem levar muito a sério, vamos dizer mas assim. Mas tem né? gente jogando isso aí em alta performance no Brasil, inclusive. Tem. A gente tá vivendo um bom momento agora, assim. Nós temos o Hugo Calderano, por exemplo, né, que é um dos primeiros do mundo. Quem é que jogava muito lá por 2010? O Goiama. Eu me lembro dele jogando. Sim, a gente acompanhava ele, né, muito fortemente, né? Olimpíadas de Londres, talvez? Anterior a Londres também. No anterior também teve. No anterior, né? Antes do Pequim. E antes dele teve o Cláudio Cano, né, que morreu num acidente lá, que ele estava indo para a Olimpíada. Não me lembro do Cláudio. Década de 90. Cano. Ele estava entre os 20 primeiros do mundo. Tem que dizer que depois do Biriba podia passar assim, em termos de resultado, mas ele sofreu um acidente nas vésperas de ir para a Olimpíada. Puxa vida. Depois do tênis de mesa? Eu voltei pro futebol. Aqui eu fiz do Sandro Sotile. Tu é um dos responsáveis por mitificar Sandro Sotile. Talvez de registrar todos os mitos dele. Porque esse cara tá imortalizado na história, né? Sim, não precisa fazer mais nada. Pode acabar com as redes sociais dele que ele tá imortalizado. E é um figuraço, pessoalmente, é um querido, Sim, né? é muito legal, muito gente boa. Parceirão pra qualquer coisa, assim, um baita parceiro. Como é que foi escrever esse livro, hein? Pois é, porque na verdade, primeiro eu tinha conversado, feito entrevista com ele, e eu perguntei pra ele, você tem algum livro, alguma coisa? Não. Eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa e tal. E foi mais ou menos na época da pandemia, que eu tava sem emprego, sem nada, eu peguei e falei, vou começar a procurar as histórias dele, né? Então foi bem legal um trabalho assim de pegar desde quando ele começou lá em Rondônia, porque o que acontece? As pessoas sabem muito das coisas boas do período melhor dele. No Pelotas, ali onde ele foi ídolo, sabem do Juventude, onde ele foi campeão gaúcho, a parte da passagem pelo Inter. Mas ele teve lá, como é que foi lá em Rondônia no começo? Ele passou pelo interior de Santa Catarina, jogou no time de segunda divisão. Então, tentar fazer a lista de gols dele, que eu fui atrás também de todos os gols. Quantos foram? Então, 109. 109 oficiais, né? Isso, aí é bom falar, desculpa, 109 no Campeonato Gaúcho, da primeira divisão. Falei errado. Ele tem mais alguns da segunda, tem mais uns 20, 30 da segunda e da terceira. Eu não encontrei todos ali em Santa Catarina, ali faltou alguns. 109 é o maior goleador da história? Sim. Balalo, acho que não chega perto disso, né? Eu não sei exatamente o número, mas acho que não chega, sim. O Sandro Sotile Mas é um figuraço como personagem. Não, ele sabe fazer aquele personagem do cara do interior gaúcho, que curte um bailão, que faz a questão do costume do churrasco, né? Isso eu acho muito legal, da tradição gaúcha. E aí, Sapucaíense 2007, o improvável aconteceu. Eu lembro, Leonardo, quando nós fundamos o portal novohamburgo.org, 1º de dezembro de 2006, que nós tínhamos uma retranca ali dos times que disputaram Gauchão
2008 seria sido? Primeiro gauchão? Do Sapucaense? Sim. Primeira Série A. Eu me lembro que nós fizemos uma retranca. Nós tínhamos ali Novo Hamburgo, a Aimoré não estava na Estava na segunda. Estava na segunda. Dupla Grenal, dupla Caju e Sapucaense. Naquele momento, acho que o 15. Não me recordo. Não me recordo se o 15 ainda estava. Mas por quê? Porque eram os times da nossa região que estavam na Série A do campeonato. Isso aqui é uma história mitificada, claro, eternizada por essa dupla, né? Pelo Fleck também. Conversei brevemente com o Fleck ontem pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Mas, mais do que mitificada, fazendo jus a uma campanha inesperada. Porque um time normalmente, sem um grande apoio financeiro, né, conseguiu fazer essa história toda. Vamos conversar sobre o Sapucaense 2007. O improvável aconteceu na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista, escritor Leonardo Cantarelli, esse curitibano, mas com raízes em São Paulo e já aqui no Rio Grande do Sul também. A gente estava conversando agora do ano que ele nasceu, do Coxa, né, que não é o time do coração dele no Paraná, campeão brasileiro, né, 1985. Campeão brasileiro, segundo lugar, Bangu. Bangu, terceiro Brasil de Pelotas. Bangu com toda a força do Jogo do Bicho, Isso, né? Que virou filme recentemente. Isso, daquele bicheiro, esqueci o nome dele. Castor de Andrade. Castor de Andrade, é. Craque, craque, figuraço. E nosso Brasil de Pelotas, terceiro lugar nacional, 1985. Lá, sim, o improvável aconteceu em 3 vezes, assim, né? Sim, primeiro, exato. segundo e terceiro lugar. E naquele ano ainda o Argentino Júnior foi campeão da Libertadores, né? Não recordo. Então que foi um outro improvável ali. Mas o teu improvável é de 2007. Isso. Como é que nasceu a ideia de escrever esse livro? É o primeiro livro que eu faço em coautoria com alguém. Eu fiz com o Fleck. O Fleck foi dirigente do Sapucaense na época. E o Fleck é um cara que gosta muito de futebol e literatura. Igual eu. Então ele tem assim, é um cara que tem quase 1000 livros na casa dele. Puxa vida. A gente até tem uma página, Bola e Prosa Oficial. Já faço Bola aqui e Prosa Oficial. no Instagram. Tá bem. Pra pôr os livros dele. @, Bola e Prosa Oficial. Oficial, isso. Boa. E ele me chamou, que ele queria saber, que ele gostaria de escrever um livro e contar essa história. E pra mim me deu aquele estalo. Às vezes eu falei, cara, essa história precisa ser contada. Ele começou a dizer tudo como as dificuldades e tal, do time ter sido campeão. E ele já tinha o contato com o pessoal gostou muito da ideia para fazer entrevista, pegar foto e tal. Isso foi bem bacana. E foi a hora que eu falei, essa história precisa ser contada mesmo. É daquelas histórias muito de interior que acabam ficando mais ou menos esquecida do público. Então precisa de um registro.
Ele tinha sido o que na direção do clube? Ele foi um dirigente esportivo. Ele era um cara que ele ficava mais em Porto Alegre e ele fazia muito a função, por exemplo, da Federação Gaúcha. Ele era o representante que ia para a arbitragem. Ele, às vezes, ia lá para ver, de repente, alguma coisa do TJD aqui do Rio Grande do Sul, de ver a questão de cartão amarelo, se vai ter suspensão ou não. Ele, na verdade, ele era um elo entre o Sapucaense e a Federação Gaúcha. Então, eles gostavam de ter um representante em Porto Alegre. Fazia parte da organização, da estratégia e da organização do Sapucaense. Isso. De que forma aconteceu esse improvável, hein? Que conjunção de fatores ali de um time histórico como o Sapucaense, mas que muito fechado na sua realidade local, né? Pois é isso que a gente tenta desvendar no livro, né? Até porque o que acontece? Quando eu disputar aquela segunda divisão, tinham times muito tradicionais, assim, com camisas que estavam lá. Então tava o Ipiranga de Erechim, tava o Inter de Santa Maria, o Pelotas. E tinha times que não eram tradicionais, mas tinham muito dinheiro, como o Porto Alegre, que era do Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, que investia muito. E o Sapucaense era um coadjuvante ali, naquela disputa. E até antes de começar a competição, aconteceu um fato que tinha um empresário que investia que tinha jogadores no clube, o empresário se desentendeu com a diretoria e esses jogadores saíram dias antes de começar a competição. O Sapucaense teve que recorrer a alguns meninos da base. Quer dizer, tinha tudo para ficar pior ainda do que já estava. Exatamente, recorreu a alguns meninos da base, fez um peneirão ali, só para não dar um WO. Ainda conseguiu com a Federação Gaúcha adiar a primeira rodada pelo que aconteceu. Puxa vida. Entrou em campo na segunda e foi remontando o time que ia jogar essa competição. Então ainda fez isso, fez pré-temporada com uma equipe e jogou com outra. O que aconteceu é que o técnico, o Ciro Quadros, foi um cara que a diretoria confiou muito, é um cara que os jogadores compraram as ideias dele, diziam que ele era um cara que entendia muito de futebol, até achavam que ele, para uma segunda divisão ali, ele estava acima da média dos outros treinadores. E o time foi encaixando, foi dando liga, assim, foi vindo, passou da primeira fase, passou da segunda, quando foi ver, tava no octogonal final, assim, e tava brigando lá em cima. Mas foi uma coisa, assim, que foi indo, os jogadores foi dando liga e foi acreditando. E aí assim. vira uma espiral positiva, né? Exato, espiral positiva, exato. Aí, quando dá a confiança, ninguém diz que não vai dar certo, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez dar certo. Isso, né? Exatamente. E ainda desafiou a Federação Gaúcha, que na última rodada o Sapucaense podia ser campeão, mas o Inter de Santa Maria também podia, e o Pelotas ainda podia subir. E a Federação Gaúcha levou o troféu para Santa Maria. Não achou que fosse acontecer. Ainda teve isso. Foram campeões, cadê a taça, né? Que maravilha. Que barbeiragem, né? Com certeza isso também está aqui entre as histórias. É mais... evidentemente, quando as coisas dão certo, nunca é só uma coisa que resolve isso, né? Mas tu consegue, apaixonado por futebol e analítico, entender quais são os fatores mais importantes que levar? É a organização, é o time fechado, é o treinador, é uma equipe querendo muito, é uma comunidade que abraça, que daí também cria um efeito novo, é sorte. O que pegou mais para que isso fosse possível? Aí? Pois é, pegando um termo que você falou que eu gostei, espiral positiva, eu acho que foi isso. Eu acho que foi um trabalho de um técnico que tinha bom relacionamento com os jogadores, que os jogadores ouviam, e ele ouvia também a diretoria. Então, tudo que ele pedia, a diretoria procurava fazer. Então, às vezes acontecia assim, o Sapucaense não era um time muito estruturado. Aí chegava numa época como agora, que está mais frio, tem até esse relato que tava os chuveiros com banho frio, assim, alguns não estavam nem saindo água. E aí, foi uma coisa que foi pedindo para a diretoria ela consertou, foi a questão de ver a comida no refeitório, e juntando isso, aliado que o time foi acreditando ali, as coisas foram acontecendo, foram as peças que foi encaixando, a comunidade abraçou, todo mundo daqui a pouco estava torcendo pro Sapucaense, quando tinha jogo que ia, você via assim, a galera de Sapucaí, que a Grêmio Inter, de repente estava abraçando o Sapucaense ali. O estádio lotou no final, então eu acho que vai juntando tudo. Fazer o time, fez todo mundo ali acreditar que ia dar certo. E aí deu mesmo, né? Sim. Não saiu nenhum grande expoente de futebol ali, atleta? Assim, grande expoente que foi, assim, não muito. Os maiores que foram o Maicon Sapucaia, que depois jogou no Pelotas, né?
Até naquela campanha do Pelotas, que foi vice-campeão de um turno aqui no Gaúcho em 2009, ele foi um dos principais jogadores. Depois ele jogou no Guarani de Campinas. Eu acho que ele foi o maior nome. Agora nós temos o Rafael Lacerda, também zagueiro, que jogou muito no Caxias, foi técnico no Caxias. Agora ele subiu com o Manaus da 4ª para a 3ª divisão brasileira, está fazendo um bom trabalho. Eu acho que esses foram os Ele é o técnico atual do Manaus. Isso. Não está muito bem lá na Série C, está lá embaixo, né? Tem acompanhado ali o Ipiranga, até recente nesse fim de semana, né? Ipiranga e São José, os dois na parte de cima da tabela. Sim. O Ipiranga, de novo, ali entre os primeiros, né? Quem sabe não é o ano do Ipiranga agora, né? Dia tem que ser, né? Tá batendo na trave. 3, 4 vezes já batendo na trave, não vai, né? E o técnico, hein? Que tu disse que é uma pessoa que entendia bastante futebol, que estava até acima da série B. Isso, era o Círio Quadros. Que isso não só falou, os jogadores que trabalhavam com ele falaram isso, que ele já entendia, tinha alguns métodos de montar o time que era diferente do atual que eles vinham, assim, por exemplo, era comum um técnico de 2ª divisão ficar às vezes no 4-4-2 ou se fechar o time, ele já tinha outras alternativas ali de fazer, de repente, trocar mais ali a questão dos meio-campistas com o ataque, ele fazia umas funções diferentes, assim, o pessoal se surpreendia com isso. Mas não fez uma carreira. Ele fez uma carreira mais de interior, assim. Agora ele tá no Grêmio, nas categorias de base do Grêmio. Ele tinha trabalhado antes nas categorias de base do Grêmio, aí ele foi pro... Que idade tem ele, mais ou menos, só para minha referência? Eu acho que ele deve ter uns 60 e poucos. Hoje. Na época, talvez 45 ou 50 anos. Ali. Tava mais no começo, mas realmente não fez carreira em time de ponta no Brasil, não. É mais um técnico mais do interior e categoria de base. Que é muito o que o Campos fez aqui no Novo Hamburgo, né? Aliás, ele com sucesso em todo o Rio Grande do Sul, todo o interior do Rio Grande do Sul. Se não tivesse falecido tão cedo, possivelmente teria voado mais alto ainda, né? É curioso isso, como do interior do Rio Grande do Sul sai um Tite para o mundo. Sim, né? É incrível, né? Humano para uma seleção brasileira. Filipão. O melhor exemplo que o Filipão. E daqui a pouco tem muita gente boa brotando e acaba não confirmando, não tendo a oportunidade, o resto não encaixa, né? O futuro do Sapucaiense, a partir daquele momento, não foi tão promissor, né? Ainda teve 2008, fizeram uma campanha boa, ficaram em 6º lugar, né, no Campeonato Gaúcho. 2009 acabou caindo. Se manteve, né? Se manteve. Entrou a Série A e se manteve. Isso, mas eu achava até que um 6º lugar para uma posição foi bom, assim. Sim. Depois de 2009, caiu. E aí acontece aquela coisa, que eles começam a falar, troca a questão de prefeitura já não é a mesma, já não dá o mesmo apoio, diretoria já não é a mesma, e o pessoal de antes já sai e tudo. E aí o time não engrenou, assim. Não consegue dar sequência. Não conseguiu dar sequência, exatamente. Não voltou mais para a 1ª divisão, tá na 3ª. O Douglas Costa, por exemplo, que nasce em Sapucaia, por exemplo. Né? Isso, Douglas Costa. Tu vê que qualquer cidade pode projetar um grande jogador de futebol. E se a gente for voltar mais no passado, talvez você conheça o gremista, o Alcindo também, do Grêmio. Alcindo, né? Claro. Era de Sapucaia. Goleador também. O primeiro jogador do Grêmio a jogar uma Copa do Mundo foi o Alcindo. Pois é, grande. Bacana. Onde as pessoas acham, Cantarelli, esse livro, Sapucaiense 2007, O Improvável Aconteceu? Elas podem encontrar comigo mesmo, passar meu WhatsApp, que é 519-9401-8209. Então, 519-9401-8209. Ou pelo Instagram do Bola e Prosa Oficial, ou meu Instagram, @lpcantarelli. Que bacana, hein? A bibliografia com todos os veículos de comunicação da época, né? Sim. Sport Show destacando, o jornal ABC, né? Essa região tem mais um no Gauchão, imagens da revista Gol, né? O pôster de campeão da revista Gol, a homenagem da Prefeitura Municipal. Sim. A taça finalmente chegou em encontro dos campeões. Aí tava toda a turma... Não fardada, porque não foi naquele momento que o encontro com a taça aconteceu. Muito bem, tá aqui a minha edição. Obrigado. Adorei conversar contigo, conhecer um pouquinho da tua história e compartilhar um pouquinho da história desse nosso clube. A gente torce, mas a gente sabe o quanto o esporte é importante para as nossas crianças, para todos nós, para os nossos jovens, né, para a inserção social, inclusive, né, dos nossos jovens. Seria muito importante que a gente tivesse um futebol ainda mais organizado. Hoje temos a Série A, B, C, né, no nosso Campeonato Gaúcho.
mas que a gente tivesse uma pujança ainda maior de todos os times, desde os amadores, né, até quando eles resolvem a profissionalização, porque isso é a certeza de que a gente vai ter também torcida curtindo, vibrando com as conquistas, com cada jogo do seu time, e um futuro melhor talvez para muitos profissionais que vivem esse grande mundo do esporte, né? Parabéns, Leonardo Cantarelli, parabéns, Luiz Felipe Flé, o teu coautor aqui nessa obra, né? Obrigado, Leonardo. Obrigado a você, eu que agradeço. E concordo contigo, né? Que sirva também para a gente sempre ter uma organização e exemplo, as novas gerações poderem curtir e surgirem mais e mais talentos aí pro nosso futebol. A gente vibra muito quando vê histórias como essa, de mais do que uma estrela que brilhou muito, mas alguém que fez a diferença em algum momento, né? Tanto quanto em 2017 o nosso Noia, né? O Eduardo Pires, que escreveu, depois contou essa história, né? Amigos nossos que escreveram dessa história. Agora o Sapucaense 2007, o improvável aconteceu. Agradecendo demais a presença do Leonardo, sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.